Aí eu falo de novo da terceirização, porque eu acho que os dois assuntos são importantes, porque eu entendo que eles são aquilo que unifica o povo brasileiro. Para dar um exemplo, eu sei que há um setor da força sindical que tem uma visão de que pode ser feito um ajuste em cima do projeto que veio da Câmara. Mas lá no meu Rio Grande, um setor metalúrgico da força sindical me ligaram hoje de manhã e que eles estão fazendo o slogan: terceirização, sinal de corrupção. Força sindical lá do meu Rio Grande. Já vou dizer daqui a um pouco até o nome do líder, que ele me autorizou a dizer, é o quebra-mola. Terceirização, sinal de corrupção, igual a ladrão. Vejam bem, não é expressão minha, mas ele me autorizou que terceirização é isso, na visão dele. Está muito preocupado, porque ele acha que as metalúrgicas que ele preside lá, o sindicato, poderão terceirizar tudo e acaba o sindicato, inclusive. Que sindicato é esse? Sindicato dos terceirizados, que vão ser criados no sindicato dos terceirizados. E os outros companheiros, todas as outras centrais estão com a mesma posição muito firme contra a terceirização. Eu só dei esse exemplo porque é uma base que no Rio Grande, pelo menos o setor metalúrgico, está dissidente da posição que alguns membros das centrais colocaram. Mas, senhor presidente, eu quero ainda deixar registrado nos anais da Casa a posição, não minha agora, a posição do Tribunal Superior do Trabalho sobre a terceirização. Me mandaram o seguinte documento: a sociedade civil, por meio de suas instituições, e os órgãos e instituições de Estado especializados em exames das questões de matéria trabalhista foram chamados a opinar sobre o projeto de lei número 4.330, de 2004, que trata da terceirização do direito brasileiro. Em vista desse chamamento, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, todos aqui assinam o documento, com a experiência de várias décadas na análise de milhares de processos relativos à terceirização trabalhista, vem respeitosamente apresentar suas ponderações acerca do projeto de terceirização aqui no Senado número 30. Diz eles: o PL autoriza a generalização plena e irrefreável da terceirização na economia brasileira, no âmbito privado, no âmbito público, podendo atingir qualquer segmentos econômicos ou profissionais, qualquer atividade ou funções, desde que a empresa terceirizante seja especializada. O PL negligencia e abandona os limites à terceirização já sedimentado no direito brasileiro, que consagra a terceirização somente em 4 hipóteses: contratação de trabalhadores por empresas de trabalho temporário, contratação de serviço de vigilância, contratação de serviço de limpeza, contratação de serviço especializado ligado à atividade meio do tomador, desde que inexista a personalidade e a subordinação direta, ou seja, proíbe a atividade fim. Pois dizem mais os ministros que assinam aqui, eu vou ler o nome de um por um deles depois: a diretriz escolhida pelo PL, ao permitir a generalização da terceirização para toda a economia e a sociedade, certamente provocará gravíssima lesão social de direitos sociais trabalhistas e previdenciários no país, com potencialidade de provocar migração massiva, veja o que eles dizem, de milhões e milhões de trabalhadores hoje enquadrados como empregados, efetivo das empresas e instituições tomadoras de serviço em direção ao novo enquadramento, como trabalhadores terceirizados, deflagrando impressionante redução de valores, direitos e garantias trabalhistas. Nesse sentido, o projeto esvazia o conceito constitucional e legal da categoria, permitindo transformar a grande maioria dos trabalhadores simplesmente em prestadores de serviço, em secretários e não mais bancários, como eu dizia antes, não mais metalúrgicos, não mais comerciários. Como exemplo, como se sabe, que os direitos e garantias dos trabalhadores terceirizados são manifestamente inferiores aos dos empregados efetivos, principalmente pelos níveis de remuneração e contratação significativamente mais modestos. O resultado será um profundo e rápido rebaixamento do valor social do trabalho na vida econômica e social brasileira, envolvendo potencialmente milhões e milhões de pessoas. Vejam bem, querem atacar milhões e milhões de trabalhadores. Quem diz são ministros do Supremo.
o rebaixamento dramático da remuneração, diz de novo, contratual de milhões de cidadãos, além de comprometer o bem-estar individual e social dos seres humanos e as famílias brasileiras, afetará apertamente de forma negativa o mercado interno de trabalho e de consumo, comprometendo um dos principais elementos de destaque do desenvolvimento do país. Com o decréscimo significativo da renda do trabalho, ficará comprometido o mercado interno brasileiro. Essa redução geral é grave, muito grave, da renda do trabalhador brasileiro, injustificável, de todos os títulos, e lá provocar também, obviamente, severo problema fiscal para o Estado, ao diminuir, de modo substantivo, a arrecadação previdenciária e tributária no Brasil. A repercussão fiscal, ninguém tenha dúvida, será totalmente negativa. A quem, como disse Vossa Excelência, senador Donizete, interessa essa tal de terceirização? Nós estamos entendendo que nem algum empresário sério interessa. No Japão, por exemplo, e muitas vezes aqui no Brasil era criticado, a empresa é considerada uma grande família. O camarada entra lá e só sai no ato da aposentadoria. E é tão bem encaminhado isso que às vezes ele sai lá com 60 anos, 70 anos, e vira mestre convidado para dar aulas sobre a importância daquela empresa, às vezes no país e no mundo. Nós aqui, alguns criticavam esse esquema. Pois bem, agora vai ser o absurdo do absurdo. Ninguém é de ninguém em empresa que terceirizada é contratada pela empresa-mãe, que a qualquer momento está dentro de uma metalúrgica, no outro dia pode estar numa revenda de automóvel, no outro numa montadora, no outro dia prestando serviço para comerciários e não dando a produção que aquela empresa quer, é remetida para qualquer área sem nenhum preparo quanto à segurança no trabalho. Senhor presidente, enfim, são tantos os dados que os ministros dão aqui. A política trabalhista extremada proposta pelo PL, generalizando, descontrolando a terceirização no país, não apenas reduzirá acentuadamente a renda, ele repete de novo, de milhões e milhões de trabalhadores brasileiros, como também reduzirá de maneira inapelável a arrecadação do país. Senhor presidente, diz mais, a generalização e o aprofundamento da terceirização trabalhista, estimulada por esse projeto, provocarão também sobrecarga adicional e significativa ao Sistema Único de Saúde, já fortemente sobrecarregado. É que os trabalhadores terceirizados são vítimas de acidente do trabalho e doenças ocupacionais profissionais em proporção quase 10 vezes superior ao empregado efetivo da empresa tomadora de serviço. Com a explosão da terceirização, caso aprovado como está nesse PL, automaticamente irão se multiplicar as demandas perante o SUS e, consequentemente, frente à Previdência. Senhor presidente, respeitosamente, assinam os seguintes ministros esse documento que eu aqui li. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Antônio José de Barros Levenhaque. Ministro João Orestes Dallazen. Ministro Emanuel Pereira. Ministro Lélio Bentes Correia. Ministro Aloísio Silvio Correia da Veiga. Ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho. Todos, repito, do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro Alberto Luiz Bianchini de Fontan Pereira. Ministra Maria de Assis Calzing. Ministro Fernando Ezio Ono. Ministro Márcio Henrico Vitral Amaro. Ministro Valmir Oliveira da Costa. Ministro Maurício Godinho Delgado. Ministra Cátia Magalhães Arruda. Ministro Augusto César Leite de Carvalho. Ministro José Roberto Freire Pimenta. Ministra Delaida Alves Miranda Arantes. Ministro Hugo Carlos Schumacher. Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte. Ministro Cláudio Mascarenha Brandão. Como vemos, senhor presidente, a correspondência veio assinada pelos ministros e ministras do TST, que acabei de citar, e gostaria que cópia do documento que eu anexei, com a assinatura dos ministros, ficasse nos anais da Casa e até na agenda, de repente, da próxima terça-feira, dia 19, quando teremos aqui uma sessão, esse documento possa ser incorporado e lido aqui nesse plenário. Senhor presidente, eu concluo essa minha fala nessa tarde de quinta-feira só dizendo que eu sou um homem de fé
E eu tenho rezado muito para que a gente rejeite esse projeto da terceirização e que a gente termine com o fator previdenciário, aprovando um substituto a ele, que é essa fórmula, que é bem melhor. Se enganam aqueles que dizem que é trocar 6 por meia dúzia. Se isso fosse verdadeiro, nós não estava 13 anos brigando e somente agora é que vamos aprovar. Eu estou convicto, senhor presidente, que a presidenta Dilma, uma vez aprovado, não há de vetar. Não há de vetar. Não há de vetar porque se há vontade dela, inclusive. Era numa comissão que disse que poderia ser montada. No máximo, definitiva e entrar em vigor, e se essa foi a vontade do parlamento, nós que num momento como esse, que temos que fazer a concertação, nós que temos que construir um entendimento entre a sociedade organizada, ouvindo, como disse aqui o senador Renan, a demanda, e como dizia Ulisses Guimarães, o rufar das ruas, ou a voz rouca das ruas, eu entendo que a presidenta também vai ouvir que se esse projeto do fim do fator for aprovado aqui no Senado, como eu tenho certeza que será, que o Senado já se posicionou sobre essa matéria, isso é quase que uma jurisprudência, é quase que uma súmula vinculante. O Senado, por unanimidade, por 2 vezes. Se por 2 vezes votou contra, não vai ser agora, contra o fator, não vai ser agora que vai mudar a sua posição. Então, eu diria aqui a milhões de brasileiros que estão numa expectativa desta peleia há muitos e muitos anos. E eu sei que muitos dizem, vocês falam, mas não votam. Chegou a hora é agora. E como diz Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A hora de votar contra o fator previdenciário e votar contra o projeto de terceirização. Obrigado, senhor presidente.